Boa noite, meus irmãos e irmãs. Muito bom a gente passar esse tempo, mais uma vez, em comunhão com Deus, em comunhão com a palavra de Deus, em comunhão uns com os outros também. Que bom que você veio, que bom que você reservou esse tempo para estarmos aqui hoje. Eu quero compartilhar a porção da palavra de Deus que falou comigo nesses últimos dias, lá no livro do Gênesis, capítulo 27. Gênesis capítulo 27. Se tiver alguém sem Bíblia aí perto de você, compartilhe a sua Bíblia. Gênesis 27, eu vou ler com vocês a partir do versículo 16, que diz assim: Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Até aqui. Perdão, falei 27? 28, meus irmãos. Nossa, enganei vocês, hein? Perdão. 28, versículo 16. Vamos de novo? Vale a pena, né? Está todo mundo na expectativa aí. Eu lendo um versículo, vocês lendo o outro. 28. Mas não é questão de idade, não, meus irmãos. Eu notei errado no papel. Eu li errado mesmo. Pior ainda, né? Então vamos lá, de novo. 28, 16. Só lembrando, é um texto extremamente marcante na vida de Jacó. Né? Jacó teve uma experiência com Deus aqui espetacular. Então nós vamos lembrar trecho dessa experiência. Versículo 16 diz assim: Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Agora eu quero levar você lá para o capítulo 35. Quero que você leia junto comigo no capítulo 35, a partir do versículo 1, onde nós temos escrito assim: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemos e subamos a Betel.
Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El-Betel, porque ali Deus lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Até aqui. Amém. Meus irmãos, daqui a pouquinho nós vamos voltar nesse texto. Conserve a sua Bíblia aberta. Eu queria, antes de aprofundar um pouquinho a nossa reflexão, a nossa mensagem, a nossa atenção nos dois textos que nós lemos, queria fazer referência à Reforma Protestante, que na próxima terça-feira, 31 de outubro, vai completar 506 anos. 506 anos da Reforma Protestante. É um evento que marcou a história, é um evento que marcou a história secular e marcou a história do cristianismo. Marcou a história do cristianismo. Geralmente, quando a gente fala no dia 31 de outubro, a referência é a Lutero, no dia 31 de outubro, colocando 95 teses lá na porta da Catedral de Wittenberg. Na verdade, era um castelo muito grande, que existe até hoje em Wittenberg, e nesse castelo, ao lado, uma catedral muito grande. Lutero esperou até o dia 31, que era o dia que antecedia o feriado de Todos os Santos, o dia de Todos os Santos, porque muita gente concorria para aquele lugar. Então, ele colocando ali no dia 31, no dia 1º, muita gente ia ver as teses que ele colocou, as 95 teses que no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero colocou ali naquela porta. Você conhece a história de Martinho Lutero? Pois eu fiquei pensando essa semana, o que aquele homem tinha que a gente não tem? Você não fica pensando nisso? Em algum ícone da história? Quando a gente lê o legado de Moisés, por exemplo, eu fico pensando, gente, o que esse homem tinha que a gente não tem? Eu olho para a vida do Jacó, que deu tanta cabeçada, fez muitas escolhas erradas, mas teve experiências fantásticas com Deus. Eu fico perguntando o que ele tinha que nós não temos. Penso no apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, e um instrumento tão poderoso nas mãos de Deus. O que ele tinha que nós não temos? E eu fico pensando em homens e mulheres que serviram a Deus ao longo da história, o que eles tinham que a gente não tem? E eu fiquei pensando disso do Martinho Lutero. E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre a vida dele. Descobri, por exemplo, que Lutero nasceu 500 anos antes de mim, em 1483. É 500 anos mais velho que eu. Descobri também que ele nasceu numa família muito simples. Os seus pais eram pessoas simples. O pai de Lutero era um minerador. Trabalhou muito, deu duro, chegou a ser dono de alguns pontos de mineração. A mãe muito temente a Deus, pessoa muito simples, família muito simples. Mas o pai queria que ele estudasse. O sonho do pai era estudar o filho único. E Lutero teve essa boa oportunidade, apesar de uma família muito simples, ele teve um estudo muito bom. Se eu não me engano, com 12 para 13 anos, ele já estava fazendo faculdade de artes. Fez também faculdade de filosofia. Mas o sonho do papai queria que ele fizesse direito. E como todo bom filho, Martinho Lutero frustrou o pai, que não fez direito. E diz a história que, numa viagem que ele estava fazendo, Lutero era muito medroso. Muito medroso. Ele estava fazendo uma viagem, deu uma tempestade muito forte. E ele fez um voto.
Ele falou: se eu for livre dessa tempestade, se eu chegar com vida no meu objetivo, eu vou virar monge. O pai, quando ficou sabendo disso, falou que essa promessa era do demônio. Falou isso mesmo, tem um registro histórico. O pai queria que ele fizesse direito, tudo quanto é jeito. E ele foi, dali 6 meses, ele não estava lá no monastério, se tornou um monge agostiniano. Em 2 anos ele se formou, voltou lá para a cidade de Wittenberg, foi convidado a lecionar ali, e ali ele ficou. Mas no ano de 1513, numa noite em que ele estava lendo a Bíblia, ele leu Romanos capítulo 1, versículo 17, onde diz que o justo viverá pela fé. Esse versículo trouxe uma libertação espiritual para ele, um renovo espiritual para ele, de tal forma que o seu ministério, a sua pregação, a sua vida com Deus, as aulas que ele dava no seminário, ganharam um novo sentido, um novo tom. E em 1517, aos redores ali da cidade onde ele vivia, que era Wittenberg, um servo de Roma, chamado Tetzel, começou a vender indulgências. Para quem não sabe o que é uma indulgência, era um papel assinado pelo Papa que concedia perdão de pecados, concedia também a anistia do purgatório. O Papa assinava esse papel, a pessoa ia lá e falava: não, eu quero anistia do purgatório para o meu sogro que faleceu. Ia lá e pagava, comprava aquele documento e, na sua cabeça, ganhava a anistia do purgatório, ou ganhava o perdão dos pecados. Lutero ficou extremamente decepcionado com aquilo, porque como ele viu que o justo viverá pela fé, e que o que nos justifica diante de Deus é a fé em Jesus Cristo, ele ficou indignado. Colocou então as 95 teses, chamando a sua igreja, a sua comunidade, para uma discussão, para uma conversa sobre o assunto. Todas as 95 teses sobre as indulgências. 95 argumentos contra aquela prática. E ali então começou uma discussão, uma revolta. Lutero foi chamado para se explicar, Lutero foi chamado para se retratar, até que em 1520 houve a dieta de Worms, quando Lutero, se ele não se retratasse, ele ia ser considerado como herege, e um herege era morto, ou na fogueira, ou enforcado, de alguma forma. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: olha, eu não posso ir contra a minha consciência. A Bíblia me mostrou isso. Se vocês me mostrarem que eu estou errado aqui, na palavra de Deus, aí vocês vão convencer a minha consciência. E eu me retrato. E isso não aconteceu. Lutero saiu dessa reunião protegido pelos alemães, que saíram com as suas espadas levantadas, era um sinal dos soldados alemães fazerem isso. E ali então começou-se um movimento, porque a igreja contra Lutero, pessoas seguindo Lutero, ouvindo Lutero, sem ele saber, sem ele querer a princípio, ele começou um movimento maior do que ele imaginava. Então, esse é um pouquinho da história de Lutero. A base, meus irmãos, o resumo que eu compartilho aqui com vocês. Lutero, então, fez uma das maiores obras que nós temos aí no legado do cristianismo. E hoje nós temos convicção do sacerdócio universal de todos os cristãos, de que nós não precisamos de nenhum mediador além de Jesus Cristo. Nem a igreja, nem o Papa, nem o pastor, nem o presbítero, nem a mamãe, nem ninguém. Só Jesus nos leva até Deus e nós não precisamos de mais ninguém para nos relacionarmos com Deus. Foi um grande avanço. Mas o que esse homem tem que nós não temos? Sabe por que a reforma começou, meus irmãos? Porque Lutero quis ir além.
Lutero quis mais de Deus. E aonde que ele encontrou força, ânimo, uma direção, uma nova luz, uma nova perspectiva? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Lutero foi convencido do que muitos não estavam convencidos, lendo a Bíblia, tendo uma experiência pessoal. A reforma protestante, meus irmãos, começou no coração de um homem. Alguém pode falar, não, a reforma foi necessária porque a igreja vinha numa toada ruim. A igreja perdeu a sua essência. É fato. Estava precisando de uma intervenção. A igreja estava descambando para um caminho fora do seu propósito. Mas por obra do Espírito Santo e por uma busca pessoal, surgiu um movimento que deu origem ao cristianismo que chegou até nós hoje. Por causa de alguém que quis mais de Deus, alguém que quis buscar mais, que quis ir além. Alguém que quis ir além. Isso que Lutero tinha, meus irmãos, e que nós podemos ter. É isso que Lutero buscou e que nós podemos buscar. Mais de Deus, mais profundidade na palavra de Deus. E agora eu queria levar você lá para o Jacó, texto que nós lemos. Gênesis 28, hein? Não é 27. Gênesis 28, volta lá. Nós lemos aqui uma experiência de Jacó, em que Jacó chegou num determinado lugar, terra de Canaã, deitou e dormiu. Não tinha um travesseirinho, ele fez uma pedra de travesseiro e ele dormiu. E o registro que nós temos aqui é de uma experiência profunda de Jacó com Deus, que num sonho, ele então recebe uma promessa de Deus, que aquela terra onde ele está dormindo seria dele e seria herança dele e da sua descendência. E mais, Deus fala para ele nesse sonho que ele teria sua presença, sua proteção, seu amparo. Foi uma experiência gostosa, profunda. Quem não quer ouvir Deus falando isso, né? Olha, você vai ser bem-sucedido, a tua descendência vai ser bem-sucedida, vai herdar essa terra. Eu serei contigo. Eu vou te proteger, vou te amparar. Nós vamos juntos. Quando ele acordou, o que ele fez? Pegou a pedrinha que ele estava dormindo, erigiu um altar, colocou a pedra no cume desse altar, derramou azeite e batizou aquele lugar. E como? Betel, que significa casa de Deus. Porque ele olhou, ele acordou todo assustado, ele falou, gente, Deus mora aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. E aí o que ele fez? Ele marcou aquele lugar. O povo antigamente tinha o costume de fazer isso, porque quando passasse por ali, o que eles faziam? Voltavam naquele lugar onde tinha tido uma experiência com Deus, uma experiência marcante. Foi gostoso, foi intenso, foi profundo. Estava ali o altar, a marca daquela experiência. Então, essa foi a resposta de Jacó. O que a gente pensa quando a gente olha, meus irmãos, esse texto? Quando a gente olha o Jacó tendo essa experiência, o que vem na nossa mente? A gente pensa, meu Deus, eu quero ter uma experiência assim. Eu quero. Eu quero ter um Betel. Eu quero isso para mim. A gente não fica admirado com essa experiência do Jacó? Ficamos. Nós ficamos admirados. Mas eu descobri, lendo Gênesis 35, que Jacó foi além. Vamos voltar lá para o Gênesis 35 agora?
Lemos aí toda a experiência. Deus vem e fala com Jacó no começo do 35, fala para ele voltar lá para Luz, lá para Betel, aonde ele teve aquela experiência. E aí Jacó, aqui meus irmãos, no capítulo 35, Jacó já tinha se reconciliado com seu irmão. Jacó já tinha sido perseguido por Labão, né? Um sogro que ninguém quer ter. Sogro que fez ele trabalhar 7 anos pela mulher errada, 7 anos pela mulher certa. Um sogro que sabia que as coisas na mão dele prosperavam, então o sogro estava explorando Jacó estava querendo se livrar do Labão. Então ele já tinha passado por experiências difíceis, Deus o livrou das mãos de Labão, Deus lhe deu uma esposa, construiu família, se reconciliou com seu irmão, que era um sonho dele. Agora ele está voltando lá para aquele local, aonde Deus quer que ele vá, lá para Betel. E depois de experimentar tudo isso, depois de ver Deus agindo na vida dele, quando ele chega lá em Betel, versículo 7, olha comigo. E edificou ali um altar. Olha para você ver, ele mudou agora, já tinha um altar, não tinha? Certo, ele chegou, olhou e falou assim, não, aqui é a pedrinha, eu dormi nessa pedra. A experiência foi boa, mas não chegou nem perto do que eu vivi com Deus nos últimos anos. E aí, diz o texto, que ao lugar ele chamou El Betel. O que significa Betel? Casa de Deus. El Betel, o Deus da casa de Deus, literalmente. O Deus da casa de Deus. Jacó mudou o nome do lugar, sabe por quê? Porque ele teve uma nova experiência. Ele foi além. Se antes ele tinha olhado para aquele lugar, ficado assim, abismado, assustado, Deus mora aqui, vou fazer um altar. Agora ele descobriu que Deus mora aqui. E que o mais importante não é a pedrinha, não é o lugar, mas é o Deus do lugar. O Deus que se manifestou ali. Jacó foi além na sua experiência. Antes o foco era o lugar, agora o foco é Deus. Deus estava no pensamento de Jacó? Estava, mas agora Deus era a primeira coisa no coração de Jacó. O mais importante. Jacó foi além, meus irmãos. Jacó foi além de Betel. Aprofundou a sua experiência com Deus, descobriu que o mais importante não é o lugar, é o Deus do lugar. O mais importante não é a gente ovacionar uma experiência do passado, mas a gente olhar a experiência e voltar o nosso olhar para o Deus que nos deu a experiência. É em Deus. Jacó descobriu isso depois de anos caminhando com Deus. Mais importante que o lugar é o Deus que se manifestou naquele lugar. Mais importante que o evento é o Deus que se manifestou no evento. Mais importante que uma vitória que nós tivemos lá atrás é o Deus que nos deu a vitória. Mais importante que aquele tempo de luta difícil, mas que nós conseguimos atravessar, não é só o fato da luta, da experiência, mas do Deus que estava lá com a gente. Jacó foi além. Lutero foi além. Lutero era monge. Lutero lia a Bíblia. Lutero fazia missa toda semana. Mas faltava alguma coisa. Lutero foi além. Lutero aprofundou a sua vida com Deus. Melhorou a sua experiência com Deus. Ele foi além de Betel. Ele foi atrás do Deus da igreja. Ele foi além da igreja. O que Lutero tem que nós não temos? Nada, meus irmãos. Nós temos o que ele tem. O que Jacó tem que nós não temos? Nada. Nós temos o que Jacó tem. Porque nós servimos ao mesmo Deus. Você crê nisso? Que o Deus de Betel é o Deus que habita a tua vida hoje?
que o Deus daquela experiência do sonho de Jacó é o Deus que está trazendo experiências para você hoje? Pois nós precisamos ir além, meus irmãos, além de Betel, além da reforma, nós precisamos ir além. Muitos cristãos nunca vão além de Betel. Deus está no pensamento deles. Dizem, eu creio que tem um Deus, mas nunca aprofundam a sua vida com Deus. Nunca vão além. Às vezes ficam dependendo de alguém para ler a Bíblia. Um dos maiores ganhos da Reforma Protestante, meus irmãos, foi a libertação da palavra de Deus. As missas, né, os cultos religiosos eram todos proferidos em latim, em plena Alemanha, do século XVI. Ninguém entendia nada. Uma das grandes iniciativas do Lutero foi traduzir a Bíblia para o alemão. O povo tinha acesso à palavra de Deus agora. Para quê? Para ir além, para aprofundar a sua vida com Deus. Como foi vitoriosa essa experiência? Sabe o que Lutero fez? Como ele teve apoio da sua cidade, do governo local, ele incentivou os governantes a ensinarem as pessoas a ler, lendo a Bíblia. Sabe o que começou com a iniciativa de Lutero? A escola pública. Não existia no mundo ainda a escola pública. Nenhum governo oferecia educação, leitura, ensino de leitura. A escola pública surgiu por iniciativa de Martim Lutero. Isso é fato, um fato histórico marcante. Nós devemos nos lembrar. Hoje nós temos escola pública aqui na nossa cidade, porque um dia um homem traduziu a Bíblia para o alemão e começou a ensinar as pessoas a lerem, lendo a Bíblia. Lutero foi além e queria que as pessoas fossem além, aprofundassem o seu relacionamento com Deus. Vá além de Betel, meu irmão, minha irmã. Cultive uma vida com Deus, com profundidade. Não podemos perder a oportunidade de ter uma experiência marcante, intensa, significativa com Deus. Para você não ficar pensando igual eu, o que eles tinham que eu não tinha, ou que eu não tenho? Nada, meus irmãos. É o mesmo Deus. É a mesma palavra que nós temos nas mãos. A pergunta é, queremos ir além? Ou do jeito que está, tá bom? A fé cristã nos chama a ir além, meus irmãos. A mesmice não combina com a fé cristã. Vá além, não se acomode, viva com Deus de maneira a sempre querer mais e mais. Você não quer o melhor de Deus? Ofereça o teu melhor para Deus também. Nós queremos o melhor de Deus. Precisamos buscá-lo também com essa intenção de querer mais, de querer o melhor, de querer aquela experiência marcante, não só hoje, mas quem sabe todo dia. Todo dia. E eu falo isso, meus irmãos, mais uma vez, que eu já falei isso aqui outras vezes, nós vivemos numa geração preguiçosa espiritualmente, muito preguiçosa. O YouTube está contribuindo muito com isso. As pessoas estão ficando viciadas em ouvir da experiência dos outros. Tem gente que fala para mim, não, eu já assisti 10 pregações essa semana, mas leu a Bíblia, teve a sua experiência pessoal. 10 pregações, podem ter sido 10 pregações maravilhosas, mas você ouviu da experiência dos outros. Eu estou compartilhando aqui com vocês uma experiência que eu tive lendo a Bíblia, para que você saia daqui querendo ter a sua experiência. Ouça uma pregação no YouTube, né, um podcast, alguma coisa que incentive você, mas tenha a sua experiência. Não terceirize a sua espiritualidade. Olha o quanto que os reformadores conquistaram para nós, meus irmãos. A reforma, na época da reforma, a espiritualidade estava toda terceirizada, tinha que pagar para ter o perdão, e o Papa tinha que assinar. Isso não existe. Fomos libertos disso.
Nós não precisamos mais terceirizar a nossa espiritualidade. Temos a oportunidade de ter a nossa própria, com intensidade, com profundidade. Homens e mulheres que foram além de Betel tiveram as suas experiências, que marcaram as suas vidas e a vida de pessoas ao longo dos séculos. Quem será que vai ser o próximo Martim Lutero? Vai querer ir além? Espero que seja eu e você. Nós precisamos ir além, meus irmãos. Deus tem muito mais para nós, muito mais. Não se acomode. Eu acredito que num culto onde a gente está lembrando da Reforma Protestante, onde conquistas institucionais, históricas, foram feitas com muita luta, mas conquistas espirituais, meus irmãos, das quais nós não podemos abrir mão. Desfrute. Vá além de Betel. Não se apegue só a um lugar ou só a uma experiência. Queira mais. Tenha o seu El Betel. Descubra o Deus da bênção. Vá além da bênção. Descubra o Deus da experiência. Vá além da experiência. Que a história de Jacó nos inspire a termos também a nossa experiência. Experiência com Deus, tão somente, meus irmãos. Não só com o que Deus pode nos oferecer. Não só com o altar, com a pedrinha, não só com o templo, mas a gente precisa além do templo. Que a experiência da Reforma Protestante, ousada, importante, eficaz, na hora certa, cremos que com o auxílio do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, para então a igreja retomar a sua caminhada, nos inspire também, mas nos leve além, além. Nos leve além. Para que a gente não cultive a mesmice, para que a gente não se dê por cativo de novo. Sempre há uma experiência maior, melhor. Lembra da história de Jó? É muito interessante como o livro de Jó começa. Se você não leu o livro de Jó, leia. O livro de Jó começa dizendo que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, uma pessoa boa, uma pessoa que tinha uma família, ele era próspero financeiramente, família grande, filhos. A gente olha para a história de Jó e fala, está tudo certo com esse homem aqui, não precisa fazer mais nada, não vai acontecer mais nada na vida dele. E a história de Jó vem com muitas tragédias, o inimigo tentando, mas no final, versículo 42, aliás, capítulo 42, estou ruim com o capítulo hoje, né? Capítulo 42, versículo 5, Jó diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando a gente lê o currículo do Jó no começo, a gente fala, esse homem aqui não tem mais nada para aprender com Deus. No final, a gente vê que o currículo dele lá não valia nada, tinha muita coisa para aprender. E ele fala, agora os meus olhos te veem. Jó foi além. Jó foi além. Nós podemos ir também. Quero orar com você para terminar esse momento de reflexão. Feche os teus olhos. Quero perguntar para você, como que está a tua vida com Deus, a tua espiritualidade? Está a mesma coisa? Sempre? Ou você tem tido vontade de ir além, de buscar mais, de aprofundar mais a tua vida com Deus? Não se conforme com a mesmice,
A mesmice não combina com a fé cristã, meu irmão, minha irmã. Vá além de Betel. Tenha a sua própria experiência. Queira mais. Busque a Deus com o teu melhor. Com gana, com vontade. Com fogo no coração. De maneira que você queira sempre mais e mais. Ore comigo agora. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que nos quer perto, um Deus que nos quer cada vez mais íntimos de Ti, e ao olharmos os Teus servos ao longo da história, ao olharmos os Teus servos e servas na Tua palavra, Senhor Deus, às vezes nos sentimos tão pequenos, Pai, diante de experiências tão grandes, mas hoje nós vimos, Pai, que nós podemos tê-las também, experiências profundas, marcantes, basta a gente querer ir além, Pai, basta querermos buscar o Senhor mais e mais, basta querermos conhecer a Ti com intensidade, com profundidade. Senhor, nós queremos mais em nome de Jesus, nós queremos ir além de Betel, nós queremos, Senhor Deus, que as nossas experiências não sejam marcantes só por causa do lugar, da época,